finalmente Mises aqui no canal. Mas primeiro a vinheta. Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro aqui para vocês. O livro de hoje é o Marxismo Desmascarado, do Ludwig von Mises. Para quem não conhece o autor, ele era um economista bastante famoso da Escola Austríaca de Economia. E esse livro, a capinha vai ficar aqui na capinha do vídeo, tá? Dessa vez eu não consegui imprimir. Nesse livro, o livro na verdade é um conjunto de transcrições de palestras que ele deu em 1952. E essas palestras foram reunidas em formato de livro, o que eu achei uma ideia muito interessante. Elas são também muito bem transcritas. E como o conteúdo vem de palestras, não é assim tão acadêmico. A linguagem é mais acessível. Claro, ajuda muito se você tiver algum conhecimento de economia, mas como o Mises é bastante didático, não é necessário que você tenha conhecimento de economia para entender o que ele está dizendo. Ajuda muito, mas não é uma condição sine qua non, tá? E nesse livro ele vai falar sobre o quê? Como o título já diz, ele vai fazer críticas ao marxismo, à filosofia marxista. Mas ele vai fazer críticas não apenas no aspecto econômico. Ele vai, aliás, com muito bom humor, isso que eu achei também muito legal no livro. O livro é divertido, apesar de tratar desse tema um tanto seco, um tanto pesado. O Mises tem um bom senso de humor, eu gostei bastante disso. E como eu disse, ele vai atacar o marxismo não apenas no aspecto econômico, mas ele vai também falar das contradições da teoria marxista. Ele vai também citar vários pensadores que criticaram o marxismo já no século XIX mesmo. As críticas ao marxismo não são de agora. E ele vai mostrar onde essas críticas que esses outros autores fizeram acertaram e o que ficou faltando para essas críticas. E como eu disse, ele vai focar também nas contradições dentro da teoria marxista. Eu até separei algumas contradições que ele vai criticar aqui. Por exemplo, o Marx dizia que o socialismo é inevitável, mas ao mesmo tempo ele queria fazer uma revolução. Se é inevitável que o capitalismo acabe, que o socialismo chegue, para que você vai fazer uma revolução, né? Não tem necessidade. A outra questão é que o Marx dizia que as pessoas têm ideias que refletem os interesses da sua classe. Mas então como é que poderia o próprio Marx, um burguês, falar a favor do proletariado? A outra contradição que o Mises vai apontar é que o Marx dizia que o burguês ele paga o operário só o suficiente para esse operário poder sobreviver e poder produzir a nova geração de proletários. Mas se o capitalismo ele é baseado na produção de bens de consumo de massa, se o trabalhador ele só tem dinheiro para sobreviver, quem é que vai comprar os produtos dos capitalistas? Isso eu achei muito legal. Não são as únicas contradições que o Mises vai apontar, não. Eu que resolvi tirar só essas três aqui, porque senão o vídeo ia ficar enorme. Tá? E no livro, isso é mais lá para a segunda parte, lá para o finalzinho do livro. O Mises também vai falar muito de questões econômicas, por exemplo, depressões econômicas, inflação, padrão ouro. Ele vai falar também da importância da poupança, vai falar da expansão de crédito, de como o sistema bancário funciona, mas eu resolvi não trazer essas questões todas para esse vídeo, porque
eu teria que explicar cada uma delas, que eu sei que tem muita gente que não é familiarizada com os termos, por exemplo, padrão ouro ou inflação, etc. Então ia ter que ser um vídeo diferente para cada uma dessas questões. Iam ser vídeos muito longos. E além disso, já tem canais aqui no YouTube que explicam essas questões econômicas bastante bem, de uma forma bem didática. Por exemplo, o canal do Rafael Lima, do Ideias Radicais. Então eu recomendo, caso você queira se aprofundar nessas questões econômicas, o que eu recomendo muito, assim você vai entender o que é positivo do ponto de vista econômico, o que é negativo, o papel do Estado, etc. Eu recomendo que você vá lá para o canal do Rafael, que ele explica isso realmente de uma maneira bem didática, tá? Então eu não farei isso aqui, senão no canal vai virar um canal de economia e não é essa a intenção. Eu só separei algumas coisas, para não dizer que não falei de nada dessa questão de economia do livro. Eu separei algumas questões aqui, assim, de uma forma bem resumida. O Mises vai dizer que, ao contrário do que o Marx dizia, as depressões econômicas, as crises econômicas... pera aí um minuto, gente. Desculpa a interrupção, gente, que meu marido tá doente aqui em casa, eu tive que dar uma olhadinha nele. Mas, voltando ao livro, eu separei apenas algumas questões assim de economia para falar para vocês. O resto, se vocês tiverem interesse, vocês procuram em outros livros e tal. Eu separei aqui o que eu achei mais interessante, o que eu achei mais fundamental daquilo que o Mises vai dizer no livro. Ele vai dizer o seguinte, que o fim da propriedade privada, como o marxismo quer, é o fim de toda a racionalidade econômica. E ele vai dizer também que no sistema socialista não existe preço, e o preço ele é uma informação, o preço que permite que você faça algum cálculo econômico. E ele vai dizer também que muitas vezes as pessoas criticam a escola austríaca porque elas não veem um planejamento no capitalismo. Só que o capitalismo ele tem um planejamento, ele não é um planejamento central, mas ele é o planejamento das bilhões de pessoas que, com a ajuda da propriedade privada e da informação que o preço dá, fazem seus planejamentos todos os dias. Então não existe não planejar economicamente. Existe o planejamento democrático dessas bilhões de pessoas e existe o planejamento central do comunismo, que sempre está errado, porque eles interferem no sistema de preços, na propriedade privada, etc. Então, como eu disse, não existe não planejar economicamente. Existe esse planejamento democrático e a ditadura socialista. E isso eu achei uma excelente sacada do Mises. Como eu disse, o livro é uma reunião de palestras que ele deu em 52, então tem muitas questões mais atuais que ele não vai abordar. Independentemente disso, o livro é bastante relevante e ainda é bastante atual. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Comenta se você conhece similares, se ficou curioso ou curiosa para ler. Tá? Não se esquece daquele programa todo. Se inscrever, ativar o sininho, etc. Tá bom? E eu agradeço a sua atenção. A gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.